que ela cometeu um erro. Ela já estava dando sinais, sim ou não? Os sinais antecedem a queda. Quando a pessoa ela não está bem espiritualmente, ela começa a demonstrar, dando sinais. De alguma maneira, ela mostra como está a vida dela com Deus. Quando Jesus ele disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio, Jesus estava dizendo que nós só podemos expressar aquilo que está dentro de cada um de nós. Então é natural, se a vida do homem e da mulher está bem com Deus, ela consegue expressar isso. Ela vai exercer a sua vida espiritual normalmente. Ela vai estar bem com Deus. Mas também, por outro lado, se a vida deste homem ou desta mulher não está bem com Deus, ela vai dar demonstração disso. De alguma maneira, ou em palavras, em atitudes, essa pessoa ela começa a agir de maneira contrária àquilo que ela vinha agindo. Todos nós sabemos que Davi era um homem de guerra, um homem que foi escolhido por Deus. Mas não é porque Davi foi escolhido por Deus, ou você e eu fomos escolhidos por Deus, que nós não devemos vigiar. É uma verdade. Muito mais nós temos que vigiar agora do que antes. Porque agora nós somos o alvo direto do inimigo. Pense comigo, você acha que o inimigo está preocupado com as pessoas que estão lá fora ou com as pessoas que estão andando com Deus? Com as pessoas que estão andando com Deus. Por quê? Porque um dia nós estivemos na mão dele lá fora, não é verdade? E Deus nos tirou da mão do inimigo. Só que o inimigo não aceita perder. E ele tenta de todas as formas e até acredita que você pode voltar para lá. Está amarrado ou não está? E você não pode voltar para lá. Por isso que você tem que vigiar. Porque o inimigo ele usa de situações, de circunstância, para tentar seduzir você, para tentar atrair você, para tentar desanimar você a desistir de andar com Deus e voltar às práticas do passado. Então nós olhamos para Davi e vemos que este homem não era super-herói, não era super-homem, porque não existe super-homem na Bíblia, e nem fora dela. Não existe Mulher Maravilha. Existem homens e mulheres como eu e você. Se eles acertaram, nós podemos também acertar, sim ou não? Então a Bíblia, ela não esconde o erro dos homens. Ela não escondeu o erro de Abraão, quando mentiu. Ela não escondeu o erro de Moisés, quando cometeu um crime. Ela não escondeu o erro de Davi, nesse episódio, quando ele errou. Ela mostra os erros daqueles que foram chamados por Deus. Por quê? Para que eu e você tivéssemos como exemplo, para não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Por quê? Porque se nós, nos momentos difíceis, não estivermos bem com Deus, nós cometeremos erros semelhantes a esses, ou até mesmo piores do que esses. Nós fomos chamados para dar bons testemunhos. Se você é casado, seja o melhor marido. Se você é uma mulher casada, seja a melhor esposa. Se você é filho, seja um bom filho para o seu pai, um bom filho para a sua mãe. Porque você vivendo assim, você está dando bom testemunho da fé que você tem. Nós fomos chamados não é para envergonhar aquele que nos chamou. Não é para desonrar aquele que nos escolheu.
mas foi para mostrar no bairro onde nós estamos morando, na cidade onde estamos, para mostrar que existe um Deus na nossa vida e para nós esse Deus é importante. Glória a Deus. Davi, um homem que foi chamado por Deus, um homem que era excluído pela sua família. Os irmãos de Davi não gostavam dele. O pai de Davi, por algum momento, esqueceu dele. Mas Deus não havia esquecido. Você vê que se nós não tiver cuidado, a gente até esquece do que Deus fez na nossa vida. Você lembra de onde Deus te tirou? Sim ou não? Sim. Então por que você quer desistir agora? Quer voltar para lá? Então não desista. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça quem você era. Não esqueça que existiam pessoas que zombavam de você quando você estava bêbado, embriagado, drogado. Você esqueceu que você, por muito tempo, as pessoas faziam piadinha de você e Deus mudou a tua vida para mostrar para eles que Ele é com você. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça quem você era. A tua vida era para estar de festa em festa, não é verdade? De forró em forró, não via a hora de chegar o final de semana. E Deus te libertou. Deus tirou você dali. Deus tirou você daquela condição, daquela situação e mostrou para você o seguinte: você não precisa de droga, você não precisa de bebida, você não precisa de forró, você não precisa de balada para ser feliz, você precisa da presença dele. É suficiente. A presença de Deus é suficiente. E talvez Davi esqueceu de onde Deus tinha tirado ele. Você lembra que Davi um dia orou dizendo assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, meus inimigos. Onde minha cabeça e o meu cálice. Davi não orou assim? E Deus realizou? Realizou. Ele foi ungido a rei na presença dos seus adversários. Na presença daqueles que não gostavam dele. Porque quando Deus quer honrar alguém, é assim que ele faz. Ele honra você diante daqueles que não gostam de você, que nunca acreditaram na tua fé. Que nunca acreditaram que você poderia vencer. Aí um dia essa pessoa te encontra na rua e vê você diferente. Vê você casado, casada, com família, abençoado. E essa pessoa passa a olhar para você, meu Deus, como mudou a vida daquela pessoa. É uma verdade. Naquele momento é Deus honrando você na presença daqueles que não acreditavam na sua fé. Não acreditavam. Tinha gente que dizia que você nunca ia ser nada. Que você ia morrer bebendo. Que você ia morrer naquela vida. E olha o que Deus fez na tua vida, meu irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode esquecer o que Deus fez na sua vida. Nunca esqueça de onde Deus te tirou, para que você não caia no mesmo erro que Davi caiu. A vida de Davi, daqui para frente, você pode ler na Bíblia. Daqui para frente, a vida de Davi foi difícil até a morte dele. Porque Deus perdoa, sim ou não? Mas o pecado tem consequências. Por exemplo, o pastor, não era pastor ainda. Ao longo da vida ele se converteu e passou a ser pastor. Mas antes de ser pastor, esse homem, estava até falando para você, né, missionária? Ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime em Alagoas. Um crime, foi embora para o Ceará. E ele, lá no Ceará, constituiu uma família. No Ceará, ele se converteu. No Ceará, ele passou a ser pastor de almas. E um pastor bom. Um pastor que mostrava arrependimento. Que levava a vida correta daquele momento em diante. Mas o passado dele, ele devia para a justiça. O passado dele não foi apagado pela justiça, não. Deus perdoou ele? Perdoou.
Mas o pecado tem o quê? Aí a polícia pegou e prendeu ele, mesmo ele sendo um pastor. Mas Deus não perdoou, pastor? Perdoou. Mas existem coisas que a gente faz que tem consequência para o resto da vida. E aqui você vê, Davi tinha tudo para ser um homem muito abençoado. Ele era abençoado. Mas a partir deste momento em diante, as coisas ficou difíceis para Davi. Porque ele cometeu um pecado grave, um erro grave. Porque um pecado, ele vai trazendo outro, um abismo chama outro abismo, não é assim? Então, olha o que a Bíblia diz. Davi comete adultério com Betseba. O adultério é uma traição. E é possível também uma pessoa cometer adultério espiritual. Um adultério espiritual. O que é um adultério espiritual? É quando a pessoa deixa de adorar o Deus verdadeiro e passa a buscar e adorar um Deus que não é verdadeiro. Ele troca o verdadeiro pelo falso. Ele troca o real pelo irreal, pelo ilusório. Então isso é caracterizado como adultério espiritual. E nós não podemos cair também neste erro, porque devemos adorar somente um Deus, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Aí então você vai acompanhar conosco, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para o quê? E nesse momento, olha aqui para mim, Davi já era rei aqui. Davi já era rei. E o costume, o hábito daquele tempo era que uma vez por ano os reis costumavam sair o quê? Para a guerra. Ao passar do ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, o que aconteceu? Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Mas não era costume dos reis ir para a guerra? Davi não era rei? E por que Davi não foi para a guerra? Então você vê que quando a pessoa cai no pecado, cai ali naquele momento, ela já estava demonstrando que não estava bem há muito tempo atrás. O erro que Davi cometeu, o pecado que Davi cometeu, é uma evidência, uma demonstração de que a vida dele com Deus não estava o quê? Bem. Quando a vida de oração não está bem, quando a vida de comunhão com Deus não está bem, esse é o risco que nós cometemos, ou o risco que nós corremos. Nós corremos vários riscos, porque o inimigo, ele quer que eu e você, e o povo de Deus, traia a Deus, cometa adultério contra Deus. Então, Davi tinha o hábito, o costume de ir para a guerra. Era um hábito, era um costume. E o costume bom, um hábito bom, não pode ser quebrado. O hábito de orar não pode ser quebrado. O hábito de ir para a igreja não pode ser quebrado. O hábito de adorar a Deus, o costume de buscar a Deus, não pode ser o quê? Quebrado. Hoje eu não vou na igreja não, vai lá, vai orar por mim. É isso que Davi fez, vai lá, Joabe, resolva lá. Vai orar por mim? Claro que eu vou orar por você, mas o maior interesse tem que ser da parte daquela pessoa. O maior interessado é ela. É bom pessoas orando pela gente, eu quero que você ore por mim, mas isso não pode fazer com que eu não tenha orado.
O que não pode é você mais orar por mim e orar. Tem gente, por exemplo, que diz assim, pastor, ora por mim. O pastor ora muito mais por ela do que ela mesma por ela. Que ela está transferindo aquela responsabilidade a outra pessoa. E Davi transferiu a responsabilidade que era dele, ele transferiu para Joabe, que naquele período que era costume dos reis sair para a guerra, todos os outros reis estavam lá, menos Davi. Menos Davi. Davi ficou em casa. A Bíblia diz, Davi ficou em Jerusalém. Hoje eu vou ficar em casa. Está tranquilo? Hoje eu vou ficar em casa. E é nesse momento que o diabo começa a tentar aquela pessoa. Começa a acontecer coisas que não aconteciam. Começa a ter pensamentos que não tinham. Começam a ter comportamentos que antes não tinham. Porque mente vazia é oficina. Não é assim que os antigos diziam? Não está na Bíblia isso, mas é um ditado popular que tem veracidade nisso. Uma mente vazia, ela pode ser ocupada por muitas coisas, não é verdade? E até mesmo com pensamentos ruins, como ocupou o pensamento de Davi. E a palavra do Senhor diz que Joabe e o povo de Israel sitiaram Rabá. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles não ficaram somente um dia. Eles não ficaram somente uma semana. Eles ficaram meses naquele lugar. Meses. Cercando. O que é sitiar? É cercar um lugar para impedir que as pessoas entrem ou saiam. Então o exército de Israel, liderado por Joabe, sitiou, cercou Rabá para poder tomar aquela cidade. Então isso levou meses. E durante meses Davi ficou sem ir para a guerra. Ele não estava ali no meio. Quantas pessoas que ela fica semanas, meses sem ir para a igreja? Não é verdade? Isso não pode acontecer na nossa vida. Se Deus nos chamou, nós estamos alistados nesse exército de Deus para guerrear todo dia. Para estar com Ele todo dia. Vai ter momentos que vai estar mais cansado, vai ter momentos de mais dificuldade, mas isso não me dá direito de não buscar a presença de quem? Porque Ele é tudo para mim. É Ele que me faz vencer as minhas guerras. Até aqui Davi não tinha perdido nada. Deus tinha livrado Davi da morte, da mão do sogro, da mão de reis que queriam a cabeça dele. Davi tinha visto sinais da parte de Deus, livramentos da parte de Deus em sua vida. Mas no momento de bobeira, que a gente acha, não vai dar nada, é só hoje. Aí tem mais amanhã e mais depois. Aquela não é verdade. Aí então, olha só o que o inimigo faz. Quando a pessoa deixa de ir para a guerra, quando a pessoa deixa de buscar a Deus, quando a pessoa deixa de ir para a igreja, você é eleito, meu irmão. E o eleito não pode fazer o que quer, diga glória a Deus. Porque senão você vai se meter numa enrascada muito grande. Isso é uma revelação de Deus para nós. Aí o versículo 2 vai dizer assim: uma tarde, levantou-se. Então, enquanto eles estavam lá na guerra, Davi estava dormindo até. Não falou uma manhã, falou o quê? Uma tarde. Estava de bobeira, estava ou não estava? Não tinha o que fazer, né? Aí dormiu o quê? À tarde. E aí o que aconteceu? Ele levantou do seu leito, né, da sua cama, e andava passeando o quê? No terraço. Cuidado com esses passeios no terraço. Tem passeio, meu irmão, que é coisa do inimigo, sabia disso aí. Tem gente que deixa de ir para a igreja, deixa de ir para a guerra para estar no passeio no terraço. Meu irmão, ele vai ter um encontro mal ali.
E esse passeio no terraço é tudo aonde você não poderia ir, estar. Hoje eu não vou para a igreja, eu vou lá na praia do Cabo Verde. Hoje eu não vou para a igreja, eu vou lá na piscina. Não tem nada, não tem problema você ir para a praia, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você ir para a piscina, glória a Deus. Vá mesmo, vá para a piscina, vá para a praia. Mas o que você não pode é deixar de buscar a Deus para ir para esses. Busque a Deus, depois você vai. Cada coisa no seu devido lugar. Não podemos inverter as coisas, ou deixar, ou sacrificar a nossa vida com Deus para satisfazer o nosso prazer. Então você vê que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e estava sem fazer nada ali, ó, andava ali para baixo, para cima, passeando no terraço da casa real. Daí, naquele lugar, Davi viu o quê? Uma mulher que estava tomando o quê? Era ela feia, era o quê? Muito formosa, a mulher era bonita. Irmão, vamos pensar. Você acha que era a primeira vez que aquela mulher estava tomando banho ali? Não, não, não. Só que outras vezes Davi não tinha tempo para ver. Você vê como a pessoa de bobeira, ela vê coisas que não deveria? A pessoa de bobeira, ela procura coisa que não poderia, ela vê coisa que não deveria, ela vive coisa que não é para ela. Aquela mulher tomando banho ali, a Bíblia diz que a mulher é bonita. Então o inimigo, ele sabe trabalhar. O inimigo, a Bíblia chama o Satanás de sedutor, tentador sedutor dos homens. Ele atrai de uma maneira que o homem fica seduzido, a mulher fica seduzido a fazer aquilo que ele propõe. Encantado. Você sabe que tem muita gente encantada, né? Atraída, seduzida por algo ruim. Tem ou não tem? Eu já cansei de fazer oração por pessoas que comiam na mão de outra. Misericórdia, você não tem nem ideia. Nem ideia. Não era um amor normal. Tem um amor normal, tem ou não tem? Mas aquilo ali era, meu Deus do céu, era uma obsessão. Uma obsessão. Que esse rapaz não poderia ficar sem aquela mulher, porque aquela mulher, para ele, era a deusa da vida dele. Isso é um encantamento. O amor, ele nunca vai prejudicar ninguém. Nunca. Não, não. Ah, fulano matou por amor. Não, não era amor. Porque ninguém mata por amor. O amor não destrói. O amor constrói. Diga glória a Deus. O amor constrói. Então Davi estava ali e ele olhou uma mulher, viu uma mulher tomando banho. E a mulher era bonita. Por que aquela mulher estava ali? Aquela mulher estava ali não é em vão. Aquela mulher estava ali para quebrar a comunhão que Davi tinha com quem? Porque quando o inimigo vê que você é um homem abençoado, presta muita atenção no que eu estou dizendo para você. Pastor, eu sou abençoado. Pastor, eu sou abençoada. Então guarde no seu coração que eu vou falar. Quanto mais abençoado você é por Deus, mais tentado você vai ser pelo diabo. Por quê? Porque o inimigo quer fazer você quebrar a comunhão que você tem com quem? E ele coloca coisas que você gosta. Mas eu não gosto de bolo de morango. Então o que ele vai colocar? Eu gosto de bolo de chocolate. É o chocolate que vai estar lá. Sempre você vai ser atraído por aquilo que você gosta. Por aquilo que você deseja. Então vamos lá, segura aí um pouquinho. Tiago capítulo 1. Lembrei de uma passagem aqui agora. Tiago capítulo 1. Depois de Hebreus.
Depois de Hebreus, Tiago 1,12, a origem do pecado. Lá no finalzinho mesmo, antes de Apocalipse, antes de Pedro, depois de Hebreus, Tiago capítulo 1, versículo 12, nós vamos ler essa perícope, né? Até o versículo 15 para você entender. Ninguém é tentado por aquilo que não gosta. Por isso que é tentação. Você já viu quando você está de dieta ou de jejum? Você passa em frente a uma lanchonete, uma padaria, meu Deus do céu, que tentação. É uma verdade. Você vê aquele pudim, e você reparou que nas vitrines só tem aqueles bolos bonitos? Aqueles bolos que, meu Deus, parece que a gente chega a sentir o cheiro. Porque naquele momento você diz, eu não vou comer doce. E o que mais você tem desejo de comer é o quê? É o docinho. Faz tempo que eu tomo tudo sem açúcar. Suco, café. Mas no começo não foi fácil, não. Parece que faltava alguma coisa. Agora não, agora é normal. Agora é normal. Agora, para mim, não faz falta nenhuma. Eu venci aquela tentação, aquela abstinência pelo doce, pelo açúcar. Então o inimigo trabalha da mesma maneira. Ele sempre vai colocar na nossa vida, no nosso caminho, para tentar nos destruir coisas que a gente gosta. Coisas que a gente fazia no passado. Na tentativa de quebrar a tua aliança com quem? Com Deus. Então presta atenção. Tiago capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta, que aguenta, com perseverança, aprovação é Deus que permite. Diga glória a Deus. Provação é diferente de tempo. Aprovação Deus permite. A tentação não vem de Deus, mas a aprovação às vezes vem. Jó foi provado, sim ou não? Porque Deus permitiu. Então, a Bíblia diz que se você está sendo provado, você é feliz, você é bem-aventurado, se você perseverar e suportar aquela provação. Ou seja, não sair da presença de Deus, não desistir de andar com Deus, porque você está sendo provado. Às vezes, Deus permite que você seja provado pelo filho, pelo marido, pela esposa, sim ou não? Deus permite todo tipo de provação na nossa vida. E tem gente que não resiste, tem gente que não suporta, e desvia da presença de quem? Eu vou dar um tempo. Tempo de quem? De Deus? Eu vou dar um tempo da igreja. Quem dá um tempo da igreja está dando um tempo de Deus, não é verdade? Mas por trás desse tempo que essa pessoa está pedindo, na verdade ela não está aguentando. Ela não está suportando. E ela não entende. Se está difícil, aí que ela tem que continuar com quem? E não desistir. E não parar. Porque se está difícil com Deus, imagine sem Ele. Se está difícil amando, adorando, buscando a Deus, imagine se não estiver fazendo. Então a Bíblia diz, você é bem-aventurado se você suportar a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, quando você é aprovado e suporta, você vai passar no teste e vai receber a aprovação. Aí você recebe a coroa da vida, a salvação, a vida eterna. Presta atenção. O que o diabo quer tirar de nós? A coroa que Jesus nos deu. Então você tem uma coroa que o inimigo quer tirar de você. E como que o inimigo vai fazer ou tentar fazer para roubar essa tua coroa? O que ele tentou fazer com Davi. É o que ele tenta fazer com todos aqueles que andam com Deus.
Aqueles que suportaram a provação. Aí o inimigo diz assim: já que você suportou a provação, eu quero ver você suportar a tentação. Aí ele tenta. E essa tentação do inimigo é para quê? Para ver você sem a coroa que Jesus deu para você. Não foi Deus que deu a coroa de rei para Davi? Então o que o inimigo tentou fazer? Tirar essa coroa. Tirar essa coroa. Tirar a honra. O inimigo quer tirar a honra dos maridos. O inimigo quer tirar a honra das esposas. Quer tirar a honra dos filhos. Eles querem ver as pessoas envergonhadas. A palavra do Senhor vai dizer assim, então, versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por... Ninguém é tentado, Deus não tenta. A tentação não vem de Deus, a tentação vem do diabo. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Então, a tentação não vem de... A aprovação vem. O que nós não podemos misturar é o seguinte: a aprovação Deus permite, mas a tentação não vem dele. A tentação é do inimigo. Só que tem um porém: o inimigo só pode tentar você naquilo que está dentro do teu coração. Quando Davi ficou de bobeira em casa, ele alimentou muitos pensamentos. E às vezes a gente tem o hábito de falar assim: o diabo só sabe o que a gente fala, sim ou não? Mas o diabo te lê. O seu modo de olhar, o seu modo de agir, o diabo interpreta isso. Sem que você fale alguma. O marido não falou nada, mas passou a mulher na rua e só volta quebrar o pescoço. O que o diabo entendeu? O que o diabo entendeu? Você está entendendo, não? Então, às vezes, não precisa falar. Os gestos e atitudes demonstram aquilo que está no coração. E aí ela passa a ser tentada. A Bíblia vai dizer. Olha o que a Bíblia vai dizer. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria vontade. Para aquilo que ele gosta. Então, eu estou de jejum, mas eu amo bolo de chocolate. Meu Deus do céu. Então, quando eu ver o bolo de chocolate, aquilo para mim é uma tentação. Aquilo vai ser uma cobiça para mim. Eu vou desejar aquilo ali. Eu vou querer aquilo ali. Você está entendendo? Então, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, quando esta o atrai e o quê? E seduz. Então ela foi atraída e seduzida para cair em tentação. Então quando Davi ficou em casa, foi o erro que ele cometeu. Não era para ele estar ali, era para ele estar onde? Na guerra. Mas ele mandou outras pessoas no lugar dele e ficou em casa. E naquele período que ele ficou em casa, não foi um dia só. Foi vários dias, meses. Tem casos que até anos. E Davi estava em casa enquanto o povo estava guerreando. Então, nesse período, ele foi enfraquecendo. Nesse período, ele foi perdendo a comunhão com Deus. E o que aconteceu? O inimigo percebeu. E então, Davi passou a ver aquilo que ele não via. Passou a ter outra visão espiritual. Visão diferente da visão que ele tinha. E ele passou a ver uma mulher com os olhos diferentes. E essa mulher estava ali tomando banho. E Davi viu aquela mulher com os olhos diferentes. Vamos finalizar aqui o 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, engravidado, dá à luz o quê? E o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera a morte. Você vê como que o inimigo usa de estratégia? Coloca a cobiça gera. Foi gerado, alimentando dentro dela, ela engravidou. Eu quero comer, eu quero fazer, eu quero beber, eu quero ir lá. Ó, pensamento, ó, engravidando aquela pessoa e vai crescendo.
Né? Uma mulher grávida, a barriga dela no começo não parece, não é verdade? Mas com 9 meses está o quê? Está grande, então não está. Então você sabe que a qualquer momento vai nascer. Então, de tanto aquela pessoa pensar, ó, vai crescendo, aquele desejo, aquela vontade, e vai passando de vontade, vai sendo muito mais do que isso, se torna concupiscência, que é um desejo ardente. E chega um momento que essa pessoa diz: eu vou fazer. Ela faz aquilo que ela pensou, e a Bíblia diz então, ela dá luz. Uma vez consumado o pecado, aquele pecado gera o quê? A morte espiritual. Voltando lá agora, segundo Samuel, capítulo 11, versículo de número 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de quê? Então Davi não fez nada inocente. Porque quando ele mandou perguntar quem era, trouxeram a capivara da mulher. Ela é a Betseba, filho de fulano, casada com Urias. Inclusive, Urias está na guerra, viu? O marido dela estava onde? Na guerra. Aonde era para Davi estar. Então, Davi, sabendo disso, o que ele tinha que fazer? Não, isso aqui não é para mim. Sim ou não? Isso aqui não é para mim. Mas quando uma pessoa ela está fraca espiritualmente, ela acha que tudo ela pode o quê? Que não vai dar nada. É o engano. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Por quê? Porque ele quer envergonhar. Por isso que você está vendo aí casos absurdos de pastores, de pastoras, na televisão, coisas que não eram para acontecer. E às vezes coisas que aconteceram há muito tempo, que vem à tona somente agora. Por quê? Porque aquele que ajudou a fazer, não ajudou o quê? A esconder. Lembra que Jesus disse assim: não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Mais cedo ou mais tarde o defunto vai ser desenterrado. Aí vai feder, vai. Aí vai feder. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que estar com o pé no chão, com a cabeça em Deus firme. Então, quando falaram para Davi, ela é casada, o marido dela está na guerra, Davi já tinha que o que? Não alimentar mais aqueles pensamentos. Repreendidos. Senhor, tira isso da minha cabeça, tira isso do meu coração. Amém? Mas ele ficou ali, eu sou rei, eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Quem vai tentar me impedir? Talvez não teria homem naquele momento para impedir, mas existe um Deus no céu que vê, ouve, sabe de todas as. E mesmo Davi, sabendo daquela condição da mulher, ele não quis nem saber. Ele poderia não fazer o que ele fez, mas o que a Bíblia diz? Versículo de número 4. Então, enviou Davi mensageiros. Para quê? Que a trouxessem. Você vê o poder do olhar? O homem viu e ficou encantado pela mulher e trouxe ela, mesmo sabendo que ela era o quê? Casada. Olhar impuro, malicioso, cobiçoso, seduziu, foi seduzido.
Mesmo sabendo que aquela mulher tinha um marido, ele mandou levar aquela mulher para o palácio. Ela veio. E ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. Versículo 5, agora aqui, ó, a consequência da coisa aí. Tem coisa que a pessoa faz e não consegue o quê? Esconder, porque o tempo vai mostrar. Olha o que aconteceu. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi o quê? Pode isso aí agora. Davi não podia dizer que não era ele. Não tinha como esconder aquilo ali. Você vê que a coisa é tão pesada que a mulher ficou grávida de Davi. É uma maneira de mostrar o seguinte: o que você fez vai ser visto. Não tem como esconder aquilo que você fez. Lembra que eu disse para você? Deus perdoa, perdoa, mas o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Então, por isso que nós temos que vigiar. Marido, vigiai. Esposa, vigiai. Filhos, vigiai. Homens e mulheres de Deus, vigiai. Paulo disse assim: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Davi, então, recebeu a notícia que ela estava grávida e ficou desesperado. E agora? O que eu vou fazer? Porque Davi era um homem, para aquele povo, era um homem exemplar. E que, quando o povo descobrisse o que ele fez, você imagine a decepção. Meu Deus, Davi fez isso? Eles iam ficar decepcionados, não iriam? Então, Davi tentou esconder o erro. Mandou chamar Joabe e o marido. Falou para Joabe o seguinte: pega Urias, o marido dessa mulher, traz ele para cá. E Joabe trouxe o Urias, o seu marido da mulher. A ideia de Davi é o seguinte: traz ele, faz ele para casa, se deitar com a mulher para dizer que o filho é dele. Só que ele não foi. Urias veio, mas não foi para casa, porque ele disse assim: não é justo os meus irmãos estão na guerra e eu ir para casa. Não é justo. O que Urias fez? Ficou deitado no palácio, na frente do palácio, na porta do palácio. E não foi. E Davi começou a bajular Urias, dar tudo para Urias, do bom e do melhor. E ele percebeu que Urias não podia ser comprado. Então ele disse assim: não tem jeito. Falou para Joabe o seguinte: pega ele e coloca ele na frente da batalha. Por que colocou o Urias na frente da batalha? Para que ele fosse o primeiro a morrer. Então, já que eu não consegui fazer ele descer para casa, deitar com a mulher dele, eu vou matar ele. Então, Davi, ele armou uma situação para que Urias fosse morto na guerra. Na tentativa de esconder o seu pecado, o seu erro. Então, veja, irmão, a gravidade. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: uma mentira sempre vai precisar de outra mentira para poder encobri-la. É uma verdade. Um erro que não se arrepende sempre vai trazer outro erro para tentar encobertar aquilo. Por isso que nós temos que ser na verdade. Porque o que destrói a mentira, o que destrói o erro, o que destrói o pecado é a verdade. Diga glória a Deus. É a prática da verdade, é o viver na verdade, que desfaz toda a obra das trevas. E Davi tentou encobrir. Então, daqui
para frente, você vai ver coisas ruins acontecendo na vida de Davi. Os próprios filhos se levantaram contra ele. O filho tentou matar ele. Um dos filhos de Davi estuprou a própria irmã. E quando o outro irmão ficou sabendo, matou o irmão. Houve uma divisão muito grande na vida de Davi. Davi foi um homem de Deus, guerreiro, que venceu tantas guerras. Mas a principal batalha ele não venceu, que é dentro da sua própria casa. Não seja bom somente para os de fora, principalmente seja bom para os de dentro da sua casa. Os de dentro da sua casa. Esses dentro da tua casa têm que ver você, de fato, quem você é. Então nós não podemos, por que está na Bíblia isso aqui? É uma vergonha para Davi? É. Mas está na Bíblia para que eu e você não venhamos passar por essa vergonha. É um exemplo, mas o erro pode ser diversos. No lugar daquela mulher tomando banho, pode ser uma cerveja gelada, uma garrafa de cachaça, é uma verdade. Ou um cigarro, qualquer outra coisa. No caso de Davi foi a mulher, mas em outros casos é outras coisas. Que a ideia é a mesma. Eu não posso dar bobeira. Eu não posso ficar sem fazer nada. Eu vou adorar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar a Deus, eu vou congregar. Diga glória a Deus. Eu não posso ficar alimentando esse pensamento. Está repreendido em nome de Jesus. Então, olhe para Deus. Porque em Deus você tem força para vencer toda a tentação que surgir na tua vida. Quem entendeu da glória a Deus? Amém? Te renovar. Peça para Deus te fortalecer. Peça para Deus te perdoar. Diga para o Senhor, me perdoe, Pai. Se eu errei, se eu falhei, tem misericórdia de mim. E lava o meu coração com a tua presença. Para que eu possa, nesta manhã, receber forças espirituais para vencer toda a tentação, para vencer todos os males. Obrigado por estes momentos. Nós começamos esta reunião com um louvor que dizia: lindo momento. Verdadeiramente, esse momento é lindo e especial. Todos que aqui te adoraram hoje possam ter a vida transformada.